Talvez você não tenha percebido ainda, mas o seu corpo possui uma natureza puramente elétrica. Os átomos que o compõem são formados de algumas partículas e, dentre elas, os prótons com cargas positivas e os elétrons com cargas negativas. Também ocorrem interações entre as camadas eletrônicas nas ligações químicas para formar a imensa variedade de substâncias presentes no seu cabelo, na sua pele, nos seus dentes e até mesmo no seu coração. Os dendritos dos neurônios recebem informações e as transmitem para o corpo celular e axônios por meio de descargas elétricas ocasionadas pela diferença de potencial entre os íons sódio e potássio que entram e saem da célula. Essas informações terminam de ser transmitidas para outros neurônios da cadeia por meio de neurotransmissores, ou seja, substâncias químicas como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina e a ocitocina. Mas quando o ser humano percebeu que poderia controlar a eletricidade da natureza, utilizá-la em larga escala. Vamos iniciar contando um pouquinho da história da eletricidade. Por volta do século XVIII ocorreu um trágico acidente em São Petersburgo, na Rússia, e ele foi noticiado em todo o mundo pelos meios de comunicação da época, deixando evidente que a natureza precisa ser compreendida e respeitada. A notícia era a morte do pesquisador de física George Wilhelm Hirschman por conta da descarga elétrica produzida por um relâmpago. 3 anos antes desse acontecimento, o americano Benjamin Franklin iniciava os estudos experimentais para demonstrar a natureza elétrica dos relâmpagos e já observava que a semelhança entre uma faísca produzida em laboratório e o raio de um relâmpago. Ele propôs um audacioso e perigoso experimento à Royal Society de Londres: subir em uma torre alta, apontar uma barra de metal para os céus e tentar atrair a eletricidade de uma nuvem. Você teria coragem? Na França, próximo a Paris, e no dia 10 de maio de 1752, o assistente de Thomas François Delibard conseguiu atrair longas faíscas com uma barra de ferro de 12 metros de comprimento apontada para o céu. Que magnífico! Era a prova de que as nuvens realmente são carregadas eletricamente. Benjamin Franklin, em junho do mesmo ano, ainda sem saber desse grande feito, conseguiu resultados semelhantes e anunciou a invenção do para-raios. Gente, assim como hoje, as notícias corriam soltas naquela época. Um ano após o experimento francês, os físicos Lomonosov e Hirschman montaram cada um em sua casa o que chamaram de máquina trovão para tentar medir o grau da força elétrica emitida pelas nuvens. Em uma manhã, quando se aproximava uma tempestade, Hirschman correu para casa e, achando que o trovão estava longe, ficou a poucos metros da barra de ferro. Dela saiu uma bola de fogo azul pálida do tamanho de um punho que atingiu a testa do físico e logo após foi possível ouvir um estrondo como de um canhão. Trágico, trágico. Ele foi golpeado várias vezes nas costas pelo arame que deixou as suas vestimentas queimadas. Infelizmente, o professor não resistiu. Muitos cientistas escaparam ilesos de experimentos como o de Hirschman, mas por muita sorte. Franklin já tinha notado algo importantíssimo e que levou anos para que as pessoas prestassem atenção. A eletricidade provinda das nuvens é inofensiva quando o arame contínuo é conectado ao solo e dessa forma despejando um excesso de cargas. Hoje chamamos esse procedimento de fio-terra ou aterramento. Mesmo após compreendermos a natureza elétrica dos relâmpagos, ele ainda desperta um terrível medo e mata pessoas quase sempre por descuido. Sabia que foi uma prática durante séculos tocar sino das igrejas para desviar os raios? Pois é, vários tocadores de sino morreram eletrocutados. Sabia que o Brasil é o país onde mais caem raios no mundo? São 77,8 milhões todos os anos, pelo menos 300 atingem pessoas e 1 em cada 3 acidentes é fatal. Cientistas do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, realizaram uma das maiores e extensas pesquisas entre 2000 e 2019, onde foram registradas 2.194 mortes nesse período, conferindo uma média de 110 por ano. O estudo mostra que a maioria das vítimas são homens trabalhadores de zonas rurais que desempenham alguma atividade a céu aberto. O segundo local onde mais ocorrem acidentes fatais é dentro da nossa própria casa, quando os raios caem próximo aos nossos lares e chegam até nós por meio da rede telefônica ou elétrica. Por isso, é muito importante que as casas tenham para-raios. Eles direcionam a corrente elétrica para o solo, evitando acidentes fatais e estragos em equipamentos domésticos. Infelizmente, as pessoas que não podem ter um dispositivo como esse e residem em locais onde as instalações elétricas ou telefônicas costumam ser menos seguras, acabam por ficar em situação de maior vulnerabilidade. Bom, falamos um pouco sobre a história da eletricidade, a invenção de para-raios e a quantidade de mortes ocasionadas por este fenômeno da natureza. Porém, ainda fica uma pergunta: o que é esse fenômeno místico que espalha medo e muitas vezes destruição e morte? Vamos retomar para onde tudo começa.
As radiações solares que penetram na superfície do nosso planeta evaporam a água. Esses vapores são menos densos e sobem para a atmosfera, onde encontram regiões mais frias que o condensam em pequenas gotículas que, associadas a partículas sólidas, formam as nuvens. Elas são responsáveis pela formação de relâmpagos, mas nem todas. Apenas as nuvens de tempestades, conhecidas como cumulonimbus, possuem as propriedades necessárias. Essas nuvens têm um tamanho impressionante, com 2 km ou 3 km em sua base, o topo em até 20 km de altitude e podem chegar a 10 ou até mesmo 20 km de diâmetro. A luz solar que chega é absorvida e espalhada, por isso elas têm a base escura. Elas atingem uma altura máxima quando chegam à base da estratosfera e ali se espalham horizontalmente na direção dos ventos. A quantidade de energia de uma tempestade é várias vezes superior àquela liberada pela primeira bomba atômica detonada no deserto dos Estados Unidos. Para nossa sorte, as tempestades não liberam essa energia em segundos como faz a bomba, mas em um período de minutos ou até mesmo horas. Mas por que as nuvens ficam eletrizadas? Os pesquisadores acreditam que dentro das nuvens há colisões entre gelo, água e granizo. Esses choques conferem ao granizo uma carga negativa, enquanto os cristais de gelo tornam-se positivos. Quando a quantidade de cargas cresce muito, o ar que circunda as nuvens não consegue mais atuar como isolante. Então, ocorrem cargas elétricas que podem se dirigir para o solo e são classificadas como descendentes, nuvem-solo, o que é mais comum, ou ascendentes, solo-nuvem, que é mais raro. Estas acontecem em locais altos como arranha-céus e no topo de uma montanha. Os raios iniciam com descargas dentro das nuvens e assim liberam elétrons que descem tortuosamente, sempre buscando o caminho mais fácil, que geralmente é em zigue-zague. Ele percorre seu trajeto em direção ao solo com uma velocidade aproximada de 300 mil km por hora, o que é imperceptível a olho nu. Quando essa descarga escalonada se encontra a poucos metros do solo, parte em direção a ela uma descarga conectante com cargas opostas para formar o conhecido canal do raio. Por esse canal passa uma grande quantidade de carga de retorno, fornecendo a potência máxima, onde é liberada uma enorme quantidade de energia. Para se ter uma ideia, a voltagem de um raio fica entre 100 mil e 1 bilhão de volts com uma corrente de 30 mil amperes. Isso daria para acender 30 mil lâmpadas de 100 watts ao mesmo tempo. Apenas uma parcela da energia dos raios pode ser convertida em energia elétrica, fornecendo cerca de 300 kWh. Nós sabemos que, de acordo com o princípio da conservação de energia, ela não pode ser destruída. Então, para onde vão as outras parcelas de energia do raio? Elas são convertidas em calor, luz, som e ondas de rádio. Junto com o raio, vem um barulho ensurdecedor que causa espanto em muitas pessoas. Sim, estamos falando do trovão. Se engana quem acha que ele faz barulho por colidir com as nuvens. Na realidade, o raio passa pelo ar, o aquece rapidamente e ele expande com muita violência, produzindo um som extremamente grave que pode ser notado a quilômetros de distância. Você aí, curte rock and roll? Pois é, um trovão intenso pode chegar a 120 decibéis, o equivalente ao som que ouvem as pessoas na primeira fileira de um show de rock. É muito interessante conhecer e compreender como os fenômenos elétricos acontecem na natureza e poder utilizar esses conhecimentos para trazer benefícios à humanidade. Com o passar dos anos e com o domínio dos fenômenos, foi possível construir máquinas cada vez mais aperfeiçoadas, como as pilhas que transformam energia química em energia elétrica, os dínamos, os geradores e também as baterias que neste momento fazem o seu smartphone funcionar. Fica uma pergunta: será que nós conseguiríamos viver nos dias de hoje sem utilizar o celular? Se você disse não como resposta, nunca se esqueça de agradecer os pesquisadores que dedicaram suas vidas para tentar entender as leis que regem os fenômenos elétricos. Podemos dizer que sem eles, a sua vida não seria tão iluminada.